Se você é um jovem que só viu a bolsa subir, ou um veterano que já viu a bolsa quebrar, prepare-se. Hoje, vamos falar da crise que não foi causada por flores nem por um pacto de guerra, mas sim pela fé cega na matemática e, claro, no crédito fácil. Estou falando da crise subprime de 2008, o ano em que o mundo descobriu que, se você emprestar dinheiro para quem não tem como pagar e depois vender essa dívida para todo mundo, o sistema explode. Parece óbvio? Sim. Mas os maiores gênios de Wall Street acharam que daria certo. Olá, seja bem-vindo ao História com Dinheiro. Esta é a história de como o sonho americano de ter uma casa própria se transformou em um pesadelo global de desalojamento. E o melhor de tudo, você vai entender essa bagunça financeira complexa através da nossa analogia do sanduíche de fast food financeiro. Vamos desenterrar a hipocrisia e a estupidez de 2008. O contexto da loucura. Onde a festa começou? Nos juros baixos. A partir dos anos 2000, o Federal Reserve, o Banco Central dos Estados Unidos, manteve os juros baixíssimos, tornando o dinheiro incrivelmente barato. Aqui, o gatilho humano é o excesso de confiança e o crédito ruim. Os bancos que tinham muito dinheiro barato precisavam de clientes, e eles acharam os clientes perfeitos. Pessoas com histórico de crédito péssimo. O tal do subprime. Aquele cliente que não tinha renda, emprego ou ativos. Sim, o famoso empréstimo ninja. No income, no job, no assets. Analogia cômica. Pense que o mercado imobiliário virou o Tinder financeiro. O banco não checava o currículo financeiro de ninguém. Bastava dar um match e a pessoa saía de casa nova e endividada. O discurso era o sonho americano. Comprar uma casa não era mais um objetivo. Era uma obrigação social. Não importa se você não podia pagar. Os preços das casas sempre sobem, certo? Esse era o primeiro erro. O segundo erro é que os bancos não estavam preocupados com o risco, porque eles tinham um plano genial para sumir com a dívida. O motor absurdo. Aqui é onde a história vira uma comédia de humor negro. O banco emprestava dinheiro a quem não podia pagar e, em vez de ficar com o risco, ele empacotava a dívida e vendia. Essa dívida empacotada era chamada de CDO, Collateralized Debt Obligation. Explicação cômica de teoria. Imagine o CDO como um sanduíche de fast food financeiro vendido a investidores. O recheio, o lixo, centenas de empréstimos subprime, os tais dos ninjas, o crédito ruim, o risco de calote. O pão, as fatias. O banco separava esse sanduíche em 3 fatias de risco diferentes. Fatia inferior, o molho escorrendo. Era a primeira a falhar, mas, ironicamente, dava o maior retorno. Fatia do meio, risco médio. Fatia superior, a etiqueta AAA. O banco alegava que essa fatia era perfeita, porque a probabilidade de todos os devedores no país falharem ao mesmo tempo era 0. A agência de rating, o fiscal do sanduíche, concordava e dava a nota máxima, AAA. E o que o Wall Street fazia? Vendia essa fatia AAA, que era essencialmente lixo embrulhado e rotulado como ouro, para fundos de pensão, bancos europeus e a sua vovó investidora. Eles estavam literalmente transferindo o risco do vizinho inadimplente para o sistema financeiro mundial. Lição cômica. O banco emprestou a um vizinho que não tinha como pagar para outro vizinho que também não pagava, e acharam que o problema era a falta de um novo produto financeiro mais complexo. Eles criaram uma torre de Jenga, onde a peça de baixo era a hipoteca do seu jardineiro. O pânico e a lição de como não fazer. O que quebra o sistema? A realidade. Em 2007, o preço das casas parou de subir. De repente, o devedor ninja, que estava contando com a venda da casa para pagar o empréstimo, não conseguia mais. Os calotes começaram. Quando o devedor não paga, o empréstimo ruim estraga o sanduíche financeiro, o CDO. E como a fatia AAA estava misturada com a fatia molho escorrendo, a coisa toda começou a derreter. De repente, ninguém sabia qual fatia era podre e a confiança, o ativo mais importante, sumiu. O efeito dominó. Bancos que tinham comprado essas fatias AAA, achando que eram ouro, perceberam que estavam cheios de lixo. A crise de liquidez levou o banco de investimentos Lehman Brothers à falência e o sistema global parou. Paralelo recorrente afiado.
O calote estrangeiro do Brasil. O que o Brasil tem a ver com esse pesadelo americano? O padrão recorrente da estupidez humana. Emprestar para quem não tem como pagar, só que em escala internacional. Em 2008, eram os bancos privados dos Estados Unidos emprestando para o seu vizinho. Anos depois, o Brasil também viu parte do seu dinheiro ir embora com um calote internacional, onde a garantia de pagamento era tão sólida quanto a promessa de um bulbo de tulipa. O Brasil, através de bancos estatais como o BNDES, financiou a exportação de serviços de grandes empreiteiras para o exterior. A dívida, no fim, era do país estrangeiro. E quando esses países entraram em colapso econômico, o que aconteceu? O dinheiro brasileiro, que deveria ser usado em infraestrutura ou educação, tornou-se um CDO de risco internacional de países que não pagaram. Países como Venezuela, Cuba e Moçambique suspenderam os pagamentos. A Venezuela sozinha chegou a dever mais de 10 bilhões ao Brasil, um calote que se arrasta por anos. É a mesma lição de 2008. Crédito fácil e mal avaliado, seja ele local ou global, sempre volta para te assombrar. O resultado foi a pior recessão em décadas, com a confiança econômica caindo aos níveis de 1929. A hipocrisia é global, o calote também. A crise de 2008 é a prova de que a ganância e a complexidade são a receita perfeita para o desastre. Se você não consegue explicar um ativo em uma frase, não compre, especialmente se o ativo for uma dívida empacotada e rotulada com AAA. Dilema histórico. Imagina que você é Mark, um gestor de fundo de pensão em 2006. Um vendedor te oferece o pacote AAA de CDOs. Ele te garante que é quase isento de risco e que vai pagar 10% de juros ao ano. O seu concorrente já está comprando. Você tem a opção de ser conservador e perder a rentabilidade ou comprar o CDO e garantir a aposentadoria dos seus clientes. O que você faria quando a ganância era a norma? Deixe seu comentário e me diga se você confiaria na nota AAA de um sanduíche de lixo.